tarde, querido ouvinte da Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não é um mar de rosas, como muita gente pinta. Tem muita gente que coloca o Salmo 91 aberto na Bíblia e deixa na sala, mas não tem coragem de ler ele todos os dias. E acredita realmente que esse fato pode trazer alguma proteção. A verdade é bem diferente. Satanás não respeita nada. E tem mais, Satanás não respeita Jesus. Sabe por quê? Porque tem casta de demônios que só sai com jejum, meu amigo. Não é só orações, não. Não é só decorar a Bíblia, não. Você vai dizer em nome de Jesus, demônio, sai dessa vida, sai desse corpo, sai dessa casa. E ele não vai sair. Mas você está falando em nome de Jesus. Sim, mas o próprio Jesus falou. Só sai com jejum e orações. Essa é uma visão bem ampla do nome Jesus e do poder que ele faz as dispensações sobre nossas vidas. De mais a mais, amado ouvinte, a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Levando em consideração o contexto histórico, chegamos à conclusão de que naquela época o empregado escravo, era assim que funcionava, empregado escravo. O empregado, ele não tinha como ter dois patrões, dois empregos, como é nos dias de hoje. O emprego dele era aquela vida com aquele patrão, e ele era escravo daquele senhor. Então foi aí que Jesus inseriu essa ideia de que ninguém pode servir a dois senhores. Trazendo para os nossos dias, as pessoas têm mais de um emprego. As pessoas, às vezes, além de ter mais de um emprego, ela tem que respeitar todo um código de leis, respeitar as autoridades, como os policiais. Então ela está servindo, de fato, a mais de um senhor. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e aos demônios. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. E eu vou além. Vou um pouco além. Toda pessoa, todo ser humano, tá? Não afasto nenhum, digo todos, até eu me incluo nessa, que não aceitou Jesus como seu Salvador, está sujeito às influências do maligno. Porque o maligno, utilizando-se de ondas de rádio, consegue falar ao cérebro das pessoas e estas o obedecem. Olha o que eu estou te avisando. Ninguém está livre disso. Ou seja, ou você escolhe servir a Deus e as influências do maligno não terão força na tua vida, ou você escolhe servir ao dinheiro ou ao próprio Satanás. Mas aí o cara que vive no meio termo, em cima do muro, né? O crente que é morno, ele está na mesma canoa furada que o mundano. Por quê? Porque ele corre o risco de ser influenciado pelos demônios e até sofrer uma possessão demoníaca. Na possessão demoníaca, o rosto da pessoa se transfigura, os olhos viram, você só vê a parte branca do olho. O diabo gosta de fazer um circo, tá? Ele gosta de fazer um circo para intimidar. Mas se você vivenciar essa situação, não tenhas medo, não temas. Deus é contigo. O problema é as pessoas dizerem que tem Deus, mas não tem. Porque ter Deus é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é complexa, ela é simples. Basta você orar, jejuar, louvar ao Senhor, buscar sua face, você fazer a vontade de Deus, não roubar, não matar, não destruir, não cobiçar, não fazer gato de energia. Porque o gato ele é feito em sigilo, mas Deus está vendo. E é um furto de energia, então é errado, não deve ser feito. Então servir a Deus, muitas das vezes representa sofrimento. Porque você não tem condições de arcar com a conta de energia elétrica, mas também não pode fazer o gato de luz. Então servir a Deus é um ato complexo, que envolve jejum, orações e mais orações, envolve ajudar o seu próximo,
ajudar o próximo, visitando asilos, presídios, orfanatos. Isso é servir a Deus, visitando para pregar o Evangelho, ensinar a elas o caminho que conduz ao reino dos céus. Além disso tudo, é não adulterar, não se prostituir, não consumir pornografia, que tem uma força violenta na vida dos seres humanos, não praticar pedofilia. Se você não faz nada disso, mas se você não adora a Deus perfeitamente, você não é filho de Deus. Para ser filho de Deus como eu sou, você precisa confessar Jesus como seu Salvador publicamente. Levantar os dois braços dentro da igreja quando o pastor perguntar: quem quer aceitar Jesus? Levante os dois braços, para que toda a comunidade veja que você está declarando publicamente que aceita Jesus. E viver uma vida no altar, na presença de Deus, louvando e glorificando o seu nome. Aí sim você é salvo, você tem Deus no seu coração. No mundo as pessoas estão redondamente enganadas. Quando a gente pergunta: o senhor crê? A pessoa diz: creio, mas crê da boca para fora, porque a fé sem obras é morta. Eu canso de falar isso aqui. E essa questão da fé sem obras ser morta é comum no meio cristão de hoje em dia. Dentro das igrejas, quem está trabalhando na obra é um percentual muito pequeno. E tem gente achando que ficar na porta da igreja, ficar recebendo visitantes, organizando, é o suficiente como obras que devem ser praticadas por aqueles que creem em Jesus. A verdadeira obra está em Tiago 1,27. A verdadeira obra é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E não é isso que a gente está vendo na igreja de hoje. A igreja de hoje prega e ensina, eu creio que é assim, né? Que a pessoa deve comparecer todo domingo para glorificar o nome do Senhor, dar seu dízimo ou sua oferta e pronto. A pessoa sai dali e acha que está fazendo a vontade de Deus. Você só está fazendo uma parte da vontade de Deus. A parte mais importante você não está fazendo. Qual que é? Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. Essa é a verdadeira vontade de Deus, ajudar os necessitados. Essa é a nossa obra, deve ser a nossa missão aqui na terra. Que Deus abençoe todos vocês. E não se esqueça, quem não tem Jesus é influenciado por Satanás facilmente e pode sofrer uma possessão demoníaca. Quer ver um exemplo? O homem que pega a mulher em adultério. O cara chega em casa e encontra a mulher traindo ele, ele mete a mão numa arma e mata o casal. Depois você pergunta para ele assim: o senhor lembra o que aconteceu, o que o senhor fez? Muitos deles vão dizer: eu não consigo lembrar de nada. Sabe por quê? Porque naquela hora houve possessão demoníaca. Outro depoimento que eu vi no jornal foi o homem dizendo que uma voz falava ao ouvido dele para ele abusar das criancinhas. Ele estava preso e ele pediu ao juiz para que ele continuasse preso mesmo após o cumprimento da pena, porque ele não conseguia se conter quando via uma criancinha. E ele foi solto, ele abusou de 2 crianças, foi preso de novo e apareceu enforcado dentro de uma delegacia. Ele foi preso, estava na delegacia, e apareceu morto na cela com uma faixa de pano enrolada no pescoço. Por aí você tira que a pessoa que não tem Jesus está sofrendo possessão ou forte influência maligna. Que voz é essa que fala ao coração do homem para ele ficar vendo pornografia, mulheres nuas, mulheres transando? Que voz é essa? É a voz do demônio, do Satanás, que a gente tem que enfrentar e vencer. E vencer é vencer a tua carne também. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Carne ou sangue das pessoas. Mas há uma luta interna dentro de mim e dentro de você para que a gente peque. Então existe sim luta contra a carne e o sangue.
que é a sua. E você tem que vencer isso, lutar contra isso, não aceitar que a tua carne faça as vontades delas. A sua carne nunca vai se converter, nunca vai aceitar Jesus. Interessante, né? Porque a nossa carne é o templo do Espírito Santo de Deus. Olha que guerra que ocorre dentro de nós. O Espírito Santo em guerra com a tua carne, para você não olhar pornografia, não ficar olhando as nádegas das mulheres na rua quando usam roupas que marcam o corpo. Olha a luta interna aí. Não aceitar o convite da mulher alheia que te chama para adulterar, para se prostituir ou fornicar. Há uma luta interna grande, sim. Uma luta contra a carne e o sangue. Sim, sua, contra a sua carne. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue dos outros que nos provoquem, mas contra as potestades do mal. Mas vivemos em luta interna o tempo todo, porque temos que nos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.